Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jonas. E o que a gente vai falar está no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, pois a sua malícia chegou até mim. Deus deu uma ordem específica para Jonas. Ele não fez um pedido ou uma sugestão. Deus foi específico, que ele fosse até lá. Diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Jonas, na verdade, ele teve medo dos moradores de Nínive. E ele acabou mudando os planos. Ele acabou desobedecendo a Deus. E ele foi para a cidade de Tarsis, que era o oposto. No versículo 4, diz assim: Deus lançou uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Imagina o que é uma tempestade que vai despedaçar um navio. A força, a intensidade das ondas. Todos dentro do navio estavam desesperados, enquanto Jonas havia descido ao porão e, tendo deitado, dormia um sono profundo. Isso não existe. Isso está no versículo 5. Isso não existe. Ninguém consegue desobedecer a uma ordem tão específica, tão expressa de Deus, tão direcionada que foi, e depois entrar no navio e dormir. No meio de uma tempestade ainda ele dorme tranquilo. Isso não existe. A revelação dessa palavra é o que aconteceu com Jonas, foi que ele foi dormir o sono da depressão. Na verdade, ele tinha desobedecido uma ordem de Deus e não tinha coragem de tratar isso com Deus, de falar isso para Deus e se acertar e corrigir o seu próprio erro. Ele não tinha coragem para isso, ele estava deprimido e ele foi dormir o sono da depressão. Essa é a realidade. Acontece que nos dias de hoje isso também acontece, e o diabo tem plantado a desobediência no meio do povo de Deus. Por quê? Porque assim as pessoas que seriam importantes, produtivas, essenciais para a obra de Deus, acabam também não conseguindo se reconciliar e ficam também nesse sono da depressão. Essa é a realidade de hoje. As pessoas erram, e errar é humano, é normal, e não conseguem mais se consertar com Deus. Pessoas amarguradas, que não conseguem perdoar ou pedir perdão, pessoas que são realmente cristãs, na verdade, só que frequentam os cultos, tudo, mas não conseguem se relacionar com Deus. Por quê? Porque acabam dormindo nesse sono da depressão. Eles não têm força, na verdade, para recomeçar. Agora, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia é cuidar para que a gente também não caia nesse sono da depressão. A gente cuidar e vigiar e orar muito. E cuidar do nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com as pessoas, pedir perdão, perdoar, e estar sempre atentos nos pequenos detalhes do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Porque, falando sério, sono da depressão, não.